Luciane Moreira concluiu o doutorado em zootecnia na área de produção animal em Jaboticabal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2004. Atualmente é pesquisadora científica da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Polo Alta Sorocabana, publicou 37 artigos em periódicos especializados e 78 trabalhos em anais de eventos. Possui 9 capítulos de livros e um livro, Eventos do Brasil, e um livro publicado. Possui 21 itens de produção técnica. Participou de 113 eventos do Brasil. Atua na área de zootecnia, com ênfase em avaliação, produção e conservação de forragens. Em suas atividades profissionais, interagiu com 205 colaboradores em consultorias e trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica são ensilagem, produção de forragem, forrageiras de inverno, forrageiras tropicais, feno, sobressemeadura e ovinocultura. Hoje, doutora Andréia Luciane Moreira vai falar sobre o tema potencial das forrageiras no manejo de pastagens da produção animal no oeste do estado de São Paulo. Para encerrar, então, o primeiro dia do 10º Bunquê Rural aqui em Adamantina, doutora Andréia Luciane Moreira, uma ótima palestra para a senhora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos começar falando sobre o potencial das forrageiras no manejo de pastagem. Primeiro eu quero agradecer à comissão organizadora, por ter me convidado para vir falar um pouquinho para vocês. E, na verdade, o professor Regis conseguiu pegar a minha palestra dele e colocar tudo junto. Então, para as pessoas que ficaram fortes aqui até o final, falei para ele que eu ia dar um sorteio de uma viagem, mas como ficou muita gente, eu acho que nem precisa mais sortear nada, Então, vamos lá. Dentro de um sistema de ecossistema de pastagens, tem que ter a interação tanto do ambiente, do solo, da planta forrageira e do animal. Hoje já teve palestras aqui falando do animal, o professor Regis falou sobre o solo, e a gente vai falar um pouquinho da planta forrageira. Então, segundo o produtor lá que a gente ajuda, o seu Edson, ele sempre fala que antes de se tornar um ótimo produtor de leite ou de carne, o pecuarista ele precisa se tornar um excelente produtor de capim. E o que a gente vem olhando pelas palestras, tudo, o que a gente percebe? Que a pastagem é o início de tudo. Você tem que conhecer bem o capim, você tem que saber qual que é o comportamento desse capim. Por quê? Porque o animal, a parte mais barata de uma alimentação é o capim. Quando falam muito de suplementação, de ração, tudo, às vezes eles falam que eu sou muito drástica, mas eu acho que quem conhece o comportamento do capim, que tem a intenção de adubar, se tiver oportunidade de irrigar, gente, a parte que vocês vão usar de ração é muito pouca. Então, querendo ou não, nós não estamos pedindo para a vaca, como o Gustavo também colocou essa foto, pedindo para Deus para que o produtor também faça alguma coisa por eles. E também nós não queremos animais como a vaca que está com bezerra ao pé dentro de uma pastagem dessa também, E dentro da evolução de um trabalho das informações econômicas do IEA de 2013, ele fala sobre a evolução que vem acontecendo nas áreas, com a entrada do eucalipto, da cana-de-açúcar, da pecuária e da seringueira. Então, vou falando meio rapidinho, qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A seringueira, a gente vê que no oeste paulista, ela vem aumentando. A cana-de-açúcar, o mesmo comportamento em menor escala, mas existe. O eucalipto também acontece a mesma coisa. E com a pecuária, tanto em pastagem natural como em pastagem cultivada, a gente vai vendo um decréscimo
tanto para as duas. O que está acontecendo? Está diminuindo as áreas de produção, por isso temos que nos tornar mais eficientes. E podemos ser mais eficientes e ter uma maior produção em pastagens menores. Isso já foi comprovado aqui também. Outra coisa que a gente fala é que toda pastagem ela é sustentável e está em degradação. Não tem um meio termo. Ou tem pastagem ruim ou tem pastagem boa. Por quê? Porque vai da consciência do produtor. Produtores conscientes estão aqui. Produtores que querem que Deus mande nitrogênio pela chuva, vai estar por aqui. Não adianta, não tem isso, gente. Produzir animal é saber produzir capim. Senão não existe uma boa produção. E como que está a maioria, né, da situação da pecuária? É aumentando o processo de degradação de pastagens. Tá? A gente vê uma pecuária extrativista, não tem reposição de nutrientes e vai acontecendo essa perda de produtividade no solo. Aqui a gente pode perceber melhor que quando o tempo vai avançando, vai ocorrendo, nós temos a fase de manutenção do capim, vai acontecendo uma degradação e a degradação do solo. Por quê? Nós temos o capim bom, uma fase produtiva. Com o manejo inadequado, né, ou o aumento de lotação, não faz a adubação necessária, tem cortes sucessivos, vai colocando o animal, não deixando o capim descansar, porque está faltando comida, então o animal tem que voltar, vai ocorrendo a perda de produtividade, e aí vai aparecendo invasoras, vai aumentando a exposição do solo, vai começando a compactação e até a erosão. Como eu trouxe aqui para vocês algumas fotos, né, diminuindo a produção, aumentando a exposição do solo. O que a gente vê, as invasoras. O que eu gosto de trazer essa foto é o seguinte, que a invasora, em cima, ela pode estar pequenininha. É pequenininha, não tem problema. Só que olha a raiz depois de tirada, essa é a ciganinha. Olha o funcionário, entrou no buraco. Então, olha na profundidade que essas invasoras estão buscando nutriente, enquanto as gramíneas é até no máximo 40, 50 centímetros. Então, para ver que injusto que é, né, quando a gente deixa essas plantas no meio. Vai sujando todo o pasto, aparecimento de cupins, que chega uma hora que você não sabe quem que é maior, se é a vaca ou se é o cupim, e aparece as erosões e vossorocas. É claro que são algumas propriedades, mas, gente, existe. Eu sou do Paraná, então, quando eu estou vindo para Prudente, que eu estou morando agora aqui, né, existem coisas assim. Esse daqui é um amigo meu da Imater do Paraná, e acontece isso também. Uma área dessa já está piqueteada mesmo pela vossoroca. O que vai fazer com isso? Olha o tanto que vai gastar para mexer. Vender, quem vai querer comprar uma coisa dessa? Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado. E como eu comentei no início, a gente não quer ver esse estado dos animais. E também acontece muito o que a gente chama de boi sanfona, né? No período das águas, tudo é muito lindo, o boi engorda. Chega no período da seca, o boi emagrece, ou a vaca, né, emagrece. Então, isso nós não queremos ver também. A gente quer ver isso, o boi pastando, em ambiente bom, com capim bom, mas para isso a gente tem que saber que o comportamento durante o ano, nós temos a exigência do animal e nós temos a disponibilidade de forragem. Nós sabemos que, por um período, existe maior parte, onde tem o excesso de pastagem, e a gente tem esse período crítico. O que fazer nesse período crítico? Quais o tipo de capim e tipo de manejo que a gente pode estar usando para esse período crítico diminuir? Então, pode ser usadas diversas espécies de forrageiras também no mesmo local e fazer diferentes práticas de manejo. Uma coisa que a gente está sempre olhando e sempre cuidando também, embora com a parte hídrica, até a irrigação a gente pode mudar isso, mas é o que vem acontecendo
durante muito tempo com o mesmo comportamento de falta de água durante o período do inverno. Então, não é novidade. Ai, mas eu não sabia. Ai, mas, nossa, parou. Não, esse aqui é um estudo da UNOeste de 24 anos. Olha o comportamento. Então, não é novidade para ninguém, sabe? Então, a gente sabendo disso, nesse trabalho de Aguiar, ele fez, dos últimos 10 anos, o índice pluviométrico e mediu a produção de massa, e com o manejo só do pasto adubado e manejado, ele conseguiu aumentar, quando teve sobra de alimento, e diminuir essa falta de alimento. Tá? Então, o que acontece? Está chegando o inverno, quais são as medidas que eu vou fazer para eu diminuir essa falta, né, de alimento? A temperatura é a mesma coisa, a gente sabe do comportamento dela, tá? Então, aqui a temperatura média e a temperatura máxima. Então, a gente sabendo disso, do comportamento já do tempo, a gente tem que parar e ver e mudar esse conceito na cabeça. O que é pasto, o que é capim, a gente tem que mudar para uma cultura. Tem produtores que a gente vai que me dá vontade de brigar. Ah, porque esse mato aqui não cresce. Já o capim, ele já jogou que é mato. Quer dizer, nem ele acredita no potencial da forrageira que ele tem ali naquele instante. Tá? E desse jeito não vai mesmo. A gente não vai conseguir um pasto bom. Até por falta... Não é, eu falo assim que às vezes, mas é porque não conhece. Não é, porque está todo mundo, todo dia falando. O ano retrasado foram quase 37 palestras que eu fui dando só de planejamento forrageiro, o ano retrasado. O ano passado, quando você passa novamente nos lugares, gente, está tudo a mesma coisa. Então, às vezes eu falo que talvez uma hora, a Andréia falando, pegar 5, eu vou fazer só essa prática, você já vê a diferença, né? Então, assim, a gente tenta ajudar, mas é para o bolso do produtor, e a gente fica feliz quando o produtor chega e fala, só aquele negocinho que eu fiz já aumentou, né, um tanto. Então, a gente já fica feliz também. E para isso, para a gente mudar colocar esse conceito que o capim também é uma cultura, como a cultura da soja, a cultura do milho, a gente tem que aprender como se comporta o capim que eu tenho ou o capim que eu vou colocar. Porque, gente, é muito modismo. Hoje é MG5, amanhã é o Paiaguás, amanhã é o Aruanda, depois vem o Tifton. Aí a cabeça da gente fica louca. Só que tudo custa dinheiro para uma implantação, tudo custa dinheiro para uma reforma. Então a gente tem, eu tenho a braquiária? Não, a braquiária para mim é melhor. Tá? É como a gente sempre fala, qual que é o melhor carro? É o carro que eu tenho. Se hoje eu posso ter esse, né? Claro que eu queria ter uma BMW, mas o que eu tenho já me leva e traz. Então, se é a braquiária que eu tenho, eu vou aprender o comportamento, vou fazer a análise de solo, vou ver o que está precisando, porque ela precisa ser nutrida para crescer, como o professor Regis acabou de falar. Dentro disso, eu tenho o braquiarão, o almidículo, a mombaça, como que ela cresce, como ela perfilha. Por quê? O boi, gente, ele tem um comportamento. Ele vem e passa a língua. Que tanto que na hora que ele passa essa língua, que tanto que ele está colhendo. Tá? Então eu preciso, se eu for reformar meu pasto, para escolher um capim, o que eu vou pegar? Coisas mais folhudas, para a hora que ele abocanhar, vir mais. Quanto menos ele ter a taxa de bocado, melhor é, porque ele está colhendo mais. Não está gastando energia só para coletar. Então ele pode ficar mais tempo em ruminação para começar a fazer, para ter o crescimento. Tá? E outra coisa, quando nós vamos manejar pasto, conhecer qual é a altura de entrada do capim, qual é a altura de saída do capim. Por
Por quê? Porque dependendo da altura, se não for na altura para fazer um pastejo ótimo, por quê? Eu não posso retirar muito, eu não vou deixar folhas para que ocorra a fotossíntese para esse capim crescer novamente para estar com 28 a 30 dias pronto para o animal entrar novamente. O Tifton é até 21 dias. E eu também não posso fazer um subpastejo e deixar muito material. Porque também, se eu deixar muita folha, essa folha até ela entrar em senescência e morrer, ela também vai atrapalhar, vai ser prejudicial para a fotossíntese da planta. Então, quando chegam e falam assim, o Tifton vocês entram com os animais com 30 centímetros e baixa para 10, baixa para 15, não é coisa da minha cabeça, sabe? São estudos que tem, aparelhos que medem a fotossíntese, não, a interceptação luminosa, que tudo isso a gente vai correlacionando para ver qual altura. Por isso que cada capim tem a sua altura de entrada. E cada capim mais manejado com adubação e com irrigação vai alterando essa altura de entrada também. No caso do Tifton, se cortar para frente, você vai cortar ele no limite. Isso normalmente a gente corta de 5 a 7 centímetros, né? Para fazer o feno. Então, mas esse é o problema, o não sobra nada. O que acontece? Justamente, aí você tem que fazer uma adubação muito mais pesada, porque quando você corta, ele retira muita massa. Então, essa folha, para fazer a fotossíntese, para começar a crescer, você tira quase tudo. Então, normalmente a gente indica pelo menos deixar 5 centímetros para o feno. Normalmente a gente vai e rapa, é errado. Aí o que acontece? Começa a aparecer umas touceirinhas e depois ele já não cresce mais. Isso acontece sempre. Aí a reposição de nutrientes tem que ser muito mais pesada. Até mesmo se eu tiver o Tifton sendo pastejado ou o Tifton cortado para feno, a adubação que eu tenho que fazer no feno é maior que utilizado pelo animal. Por causa dessa retirada de toda a massa, que não deixa nada, aí ele precisa repor esse nutriente. Nós precisamos repor por ele. Entendeu? Pode ser? Quando eu falo que a gente tem que conhecer o comportamento do capim, pelo seguinte, aqui a gente tem uma braquiária e aqui um pânico. O que a gente pode perceber? Eles estão crescendo, estão bonitos, mas com a retirada, né, quando eu for para escolher um capim, qual que é que eu tenho que pensar? Quando o animal vir para comer, essa parte aqui e essa parte aqui que ele colhe. Qual a parte que vai colher mais? Esse que é o pânico. Por quê? Porque ele tem mais folhas. Tá? Então, na hora que ele vem para abocanhar, ele pega muito mais pânico do que pega muito mais braquiária. Não estou falando que a braquiária é errada. Se eu tenho, eu vou tentar manejar para eu conseguir um ganho de peso bom. Só que se eu for pensar em reformar, pensar em aumentar algum lugar, pegar gramíneas mais folhudas, tá? Mais tenras. Aqui são alturas de entrada e de saída que a gente preconiza lá na região, e essa aqui são as gramíneas que mais se tem trabalhado lá em Prudente, Epitácio, Mirante, onde a gente anda mais por lá. E ali para o oeste são essas alturas que a gente preconiza para os produtores. E daí vem, qual o melhor pasto? Que é a pergunta crucial para a Andréia quando eu saio por lá. Mas qual é o melhor pasto? E eu falo, depende, porque eu não sei como que está o solo, eu não sei como que é a cultura do produtor para manejar um pasto. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, que existe uma escadinha. Quanto melhor você vai pegando os capins, mais você precisa manejar melhor, mais você precisa adubar, mais você precisa
ter a entrada certa, a altura certa, para os animais entrarem e para os animais saírem, a altura de entrada e a altura de saída. Aqui também eu sempre comento, existe esses capins, cada um possui um grupo, e esses grupos são os grupos que mais precisam de fertilidade no solo e os que menos precisam, né? E sempre eu comento também, se o produtor fala, mas eu não tenho dinheiro para investir, mas eu sempre falo, análise de solo e calagem, se você não fizer isso, não adianta nem me chamar. Porque se primeiro eu não tiver análise do solo, e se esse solo, com certeza, na região que eu trabalho, vai precisar no mínimo de calagem. Porque esse gráfico o professor Regis já mostrou, não preciso ficar explicando, mas eu trouxe um pouquinho mais para frente. Com o pH baixo, olha o tanto de nitrogênio que vai ficar no solo para a planta. Quando eu tenho níveis mais altos de pH no solo, mais a planta consegue absorver os nutrientes. Tá? Então, se eu não tiver um pH certo no solo, não adianta. Tem produtor, gente, que ele só faz a calagem, ele nem repõe o nutriente. E a gente já vê aumento de produção do capim que estava lá. Sabe, são pastos, muitos trabalham, eu trabalho mais na área com gado de leite, com a parte de transferência de tecnologia, a gente percebe muito isso, sabe, tem bastante coisa, tem muitos custos, mas o básico do básico que tem que ser feito, muitos não fazem. Então, no mínimo, eu falo isso. Se me der uma análise de solo e se comprometer a fazer pelo menos a calagem, eu já fico feliz. E também alguns, mas eu tenho 15, 20 hectares, eu falo que quero um. Porque a gente tem que fazer, ou faz bem feito ou não faz. Porque aquele meia boca, vou fazer mais ou menos. Então, mais ou menos nem faça. Porque não vai achar um resultado que anime a gente, né? E quando você faz uma coisa e gera frustração, aí a gente desanima. Então, quer fazer bem, faça bem feito e pelo menos faça 1 hectare, depois faz outro, mas faz o que dá para ser feito bem feito, porque senão resultados não aparecem. E também a gente fala que deve ser bem feito, por quê? Porque a gente mexe no bolso. E por que eu bato tanto na parte de pastagem? Porque ainda ela é a mais barata de ser produzida. Tá? 1 quilo de massa seca de silagem de milho, 33 centavos. De sorgo, 24. Óleo de pastagem, 10 centavos. Fazendo todos os tratos culturais que necessitam. Então, quando você começa, porque vai chegando no inverno, muitos falam assim, posso fazer uma silagem, posso fazer um feno? Tá, vai estar gastando a mais. Sempre eu indico, às vezes, para fazer a sobressemeadura, né? Porque você vai, joga o animal, vai, ele mesmo pastejando, ele já está colocando a semente no solo. Então, para uma silagem, para você fazer, ela tem que ser bem feita, desde a semeadura até a colheita. Qualquer erro já é fatal para uma silagem. O feno, implementos caros, né? Quem não for fazer para a produção de feno, só for fazer para a propriedade na falta de alimento, fica muito caro também. Tá? Então, é o que a gente comenta. Vamos tentar fazer coisas que diminuem esse valor no custo total, né, do investimento. E hoje, as nossas pesquisas futuras, que a gente bate muito, às vezes vem falando muito em integração com florestas, com soja, né, com tantas coisas, mas enquanto a gente não conhecer o comportamento dos nossos capins, gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Eu sempre bato muito nisso. Vamos tentar conhecer o que está acontecendo, o que pode acontecer com o comportamento na minha região e na minha propriedade. Porque vem muitos dados também, o que aconteceu lá em Colina.
tá? É diferente o clima daqui, é diferente o comportamento da pluviosidade, da temperatura. Então, nós temos que bater muito. A gente tem a Unesp, tem a APTA, tem até a Canda faz experimentos, sabe? Então, a gente tenta se unir para saber qual é o comportamento de todos os capins que daqui, da região, para a gente poder falar com mais ênfase. Por quê? As condições de clima variável, né, até entre as estações do ano. As respostas das plantas vai variar, então, durante o ano. Então, as estratégias de manejo, elas devem ser específicas para cada estação. Por exemplo, no verão eu aumento a minha altura de pastejo, porque o animal, a planta, ela vai ficar folhosa muito mais rápida. Por exemplo, num Tifton, com 18 a 20 dias, no meu experimento eu estava voltando novamente. No inverno já aumentou para 28 a 35 dias. Então, até o comportamento da gramínea, ela vai mudando também. E isso é que nem outra coisa que a gente comenta, é visual. Você tem que estar ali, você tem que estar olhando o comportamento, você tem que estar medindo. Um produtor chegou para mim e falou assim, mas vou ter que ficar levando régua toda vez? Eu falei, não, mede. Quanto que você mede daqui? Eu falei, o meu é 1,10 m, e o teu? Ah, então aqui? Falei, faz a sua medida no corpo, não precisa ficar levando régua. Falei assim, às vezes tem uns que tudo tenha muito problema, sabe? Tudo. Mas no dinheirinho no bolso, na hora de vender, na hora de... Aí quer, né? Então eu falo, gente, a gente tem que também ter um pouco de trabalho. Tem um outro produtor que fez tudo muito lindo, aí colocou até no celular, para da casa dele ligar a irrigação. Um dia, ligou, não sei o que, foi dormir, outro dia chegou, cadê? O outro trabalha com irrigação, mas fertilidade, também deu problema, sabe? Então, a gente tem que olhar, tem que cuidar. Quem tem os funcionários também, sabe, não que eles não tenham amor, mas a gente sempre tem amor a mais, né? Então, a gente sempre tem que estar ali, tem que estar olhando, tem que estar observando. E nos estudos que a gente vê de morfologia, de fisiologia, de ecologia das plantas, sempre traz todas as recomendações de manejo, porque hoje em dia não existe mais um manejo rotacionado de fila, hoje não existe mais um manejo que eu vá falar para você que cada caso é um caso, sabe, o que funciona para o seu José não funciona para o seu Antônio, sabe, tem muita gente que quer receita de bolo não dá para ficar dando porque não dá certo, infelizmente não dá certo, se pudesse, se desse, né, seria até mais fácil para todo mundo. E os desafios regionais que eu falo que a gente tem que se unir e tentar diminuir, é fazer o aumento da produtividade das gramíneas, né, um manejo eficiente dessas pastagens, que alguns também fazem a coisa mais linda, como um produtor de Tarabai, que ele veio, a gente tem um trabalho junto com a CAT, hoje virou CDRS, né? Está difícil decorar o nome, CDRS, e que ele preparou o solo, ele plantou, ficou a coisa mais linda. Aí foi feito o cálculo de número de animais, coloca 48 animais, mas ele viu aquele pasto, a coisa mais linda, verde, foi lá e colocou 80. Depois de 4 dias, ele liga. Vem aqui olhar para ver o que aconteceu. Gente, mas estava rapado, mais rapado, porque era para colocar 48, mas o bonito quis colocar 80. Então, tem uns que fazem tudo bonito, na hora de fazer o gol, joga para fora. Então, às vezes, o técnico ajuda demais, né? E o produtor ele tem que também acreditar demais, né, para ter esse casamento perfeito. Então, esse repasse de orientação dos resultados aos produtores, né, muitos trabalhos engavetados, e isso a gente está querendo repassar, pelo menos da área animal, não deixar guardado.
E essa capacitação de técnicos que a gente faz para difusão de tecnologias gerada pelos institutos de pesquisa, ela tem que ser aumentada também. Então, são os desafios que a gente, né, na nossa equipe, em Presidente Prudente, está tentando começar a tentar solucionar essas coisas. E como consideração final, é possível intensificar a produção animal em pasto de maneira sustentável, sem o uso excessivo de insumos, simplesmente respeitando os limites à exigência de plantas e animais, respeitando o nível que está de nutriente no solo, através de uma análise, né, que tem que ser feita, e que tanto que o animal come, quantos animais eu tenho que colocar, né, para não fazer nem o superpastejo, nem um subpastejo. O atendimento da exigência das plantas e animais requer a compreensão como respondem ao pastejo. É o que eu comentei. A planta que eu tenho que saber o comportamento, eu tenho que saber qual é a exigência dela e o tanto de necessidade que eu tenho que colocar de insumo para ela. E a estrutura do pasto versus o calendário, né? No inverno, eu tenho que diminuir o meu número de animal e dar a entrada mais baixa, e no verão a entrada mais alta eu posso aumentar o número de animal. Né? A intensificação com o uso de metas na condição de pasto como guia de manejo. Como o Gustavo falou, a gente tem que ter meta para tudo. Qual que é a nossa meta do pasto? Principalmente a altura, porque sabendo a altura eu consigo correlacionar o tanto que eu tenho de produção ali de massa. Fazer essa sintonia com práticas de manejo utilizada, eu dentro da minha propriedade eu posso cortar, posso pesar, posso ver o tanto que eu tenho de massa, né, cortando um quadradinho de 1 metro quadrado, na altura que o animal vai entrar, então eu consigo saber o pasto, a quantidade que vai ter, e colocar os animais certo. E ter essa mudança de atitude e modelo de gestão. Como o Gustavo falou também na palestra anterior, né? A gente não fazer mais como era antigamente. Tudo vem mudando, o comportamento até das plantas muda, então a gente também tem que ter essa mudança de atitude da gente também. E eu falo que até essa mudança de vocês aqui é bastante, para ficar aqui até esse horário, para estar, né, aprendendo, está vendo uma coisa, sempre pega alguma coisa nova e diferente para levar para casa. E esse aqui é um ponto pessoal meu, que eu sempre falo, sabe? Se não tiver o esforço, você não vai chegar ao sucesso, né? Então, eu uso muito esse modelo da bailarina, que imagino tanto de esforço para estar com o pé desse jeito, para chegar lá e brilhar, né? E assim tem que ser a gente também. Às vezes a gente desanima, preço que cai, vaca, né, que acontece alguma coisa, um veranico, alguma coisa, mas, gente, a gente tem que se esforçar, porque tudo a gente vê depois o que foi feito, né, o que ganhou de leite ou de carne, então isso é o que move a gente. Eu agradeço mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e paciência de ficar até esse horário aqui, né? E a gente fica no polo da Alto Sorocabana, aqui é o telefone, o meu e-mail está à disposição, e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutora Andréia Luciane Moreira, apta regional Alta Sorocabana, falou sobre o tema potencial das forrageiras no manejo de pastagens da produção animal no oeste do estado de São Paulo. Muito obrigado, desculpa um pouco ter feito esperar, aí atrasamos muito no dia de hoje. Tá? Muito obrigado pela espera. Pedimos por gentileza a presença do presidente de exercício do Bunkiô, Sr. Jorge Yamashita, para fazer a entrega da lembrança, doutora Andréia Luciane Moreira. Doutora Andréia Luciane Moreira, apta regional Alta Sorocabana, muito obrigado pela brilhante palestra, tema potencial das forrageiras no manejo de pastagens na produção animal no oeste do estado de São Paulo. Estamos chegando ao final do primeiro dia do 10º Seminário Bunkiô Rural aqui em Adamantina. Muito obrigado a todos os presentes. Convidamos todos para que retornem amanhã
a partir das 9 horas, com novos temas a serem relatados aqui no seminário 10º Tio Rural, aqui neste recinto da Canda, no Clube da Canda. Muito obrigado a todos, que tenham todos um bom retorno e um bom descanso. Até amanhã, muito obrigado.